E aí eu tinha ao mesmo tempo para fazer. Eu tinha uma tomografia de uma paciente que era potencialmente grave, né? Eu precisava fazer a tomografia, ela tinha caído no ponto de HV, existia a possibilidade dela estar sangrando, apesar dela estar estável, frequência cardíaca boa, pressão normal, mas ela tinha um potencial gravidade, e a gente ia fazer a tomografia justamente para ver isso. Outro paciente que eu precisava entubar, e um outro paciente que eu precisava funcionar porque ele estava em uso de droga vasoativa. E aí, naquele momento que eu me vi ali, eu falei, e agora? Qual que vai ser a decisão e o que eu vou fazer primeiro? E aí, pra contar o que eu fiz? Pode contar, claro. Então você tinha tomografia, uma tomografia num paciente estável, uma punção num paciente de uso de droga vasoativa e uma intubação. Legal. Nesse momento a intubação ainda era eletiva, entre aspas, né? Assim, era uma emergência. Não era uma insuficiência respiratória aguda que eu precisava intubar, o paciente ia parar, não. Então, você assistiu nossas aulas da medicina e viu que você estava... Isso, eu precisava intubar um paciente. Tá bom. Isso. Então, e aí, curiosamente, neste momento, eu tinha um colega que falou assim, Ju, meu TI tá tranquila, você quer que eu te ajude em alguma coisa? E aí, legal. Desceu um paciente pra tomografia. Então, na verdade, você fez foi embutir no outro. Não, ele se ofereceu. Não, o que ela fez... Era essa a dica que ela dava, então. O que ela fez foi isso foi gerenciar o plantão. Nós somos um time ali de plantão. Inclusive, Lucas, obrigado, você é maravilhoso. Soft skills, ela tinha habilidade de convencer Não, o isso cara. é legal, porque às vezes tem colegas que vão pro plantão Tá brincando, e cara, os meus 10 leitos são os seus 10 leitos são os seus 10. Cara, às vezes não é assim. Às vezes você vai estar com 2 leitos ali que estão com a necessidade assistencial muito intensa, e aí o colega vem me ajudar. Isso não tem jeito. Isso é importantíssimo. Se você tá dentro do hospital, a gente tá falando de PS, enfermaria e UTI, é claro, você tem UPAs aí que vão entrar nesse meio, mas que também tem outras pessoas. Mas eu acho que tem melhorado. A gente tem falado muito sobre podcast aqui sobre isso. Se você tá no hospital, você sempre tem condição de pedir ajuda. E a ajuda não tem que ser na hora que deu o problema. Não tem que ser porque você estava na insuficiência respiratória, o cara chocando, tinha que funcionar, entubar, e o cara da tomografia sangrando, você tinha que sair. Não, você gerenciou o plantão. A gente ficou brincando, mas é exatamente isso. Você gerenciou o plantão. Você olhou, viu, tenho 3. Como é que eu vou pedir ajuda? Não tem nada de problema nisso. Ah, mas ele não pudesse ajudar. Alguma coisa, alguém pode ajudar. O enfermeiro do lado pode ajudar. O médico da outra UTI. E, eventualmente, o médico do pronto-socorro, se você precisar. Sempre falo isso. Não é que é para incentivar ninguém a ficar pedindo... vamos descer lá no PS para funcionar ou para entubar. Mas, bicho, não tem porquê se você tem um intensivista. Claro. Se você está na enfermaria, que muitas vezes está sozinho e tem o time da UTI, o time do PS. Não tem porquê. Se você chegar lá com um problema para o paciente, um suporte para o paciente... O que interessa é o paciente. Eu duvido que o colega não tenta te ajudar. E se o colega não tentar te ajudar, é porque o problema é ele, não é você. Entendeu? Então, a gente falou brincando, mas um gerenciamento. Exatamente. E aí acabou que foi isso. Ele desceu para mim com a paciente, e aí eu tinha as outras 2 opções, funcionar ou entubar. E ali naquele momento... Bom, o paciente que precisava puncionar estava recebendo droga e estava estável. Como a gente já falou, punção não é tratamento de nada, né? E eu optei por fazer a intubação primeiro. Legal. Você botou acho que você até colocou numa questão de esforço e impacto, né? Qual que é o meu maior esforço, o meu menor esforço para o maior impacto? O maior impacto que você teria certamente era se o paciente entrasse na via respiratória e você não protegesse a via aérea, né? Não tivesse uma via respiratória. E aí você definiu isso, apesar dele ter uma condição de estabilidade. E o impacto que você causaria funcionando naquele momento era... E essa é outra questão, né? O acesso, ele não é uma emergência quase nunca, né? Mas o gerenciamento das intercorrências e das demandas, ele também é uma arte. Até para uma outra coisa que você também pontuou, né, Ju? Que é como que você organiza com a equipe. É isso que eu ia falar também. Como que você constrói isso? Porque assim, a equipe... Tenho certeza que às vezes o enfermeiro... doutora, a tomografia tá tudo pronto aqui. Vamos descer pra tomografia, já tá pronto, o paciente já tá na... E não era prioridade, né? Tô dizendo que isso acontece demais, né, Gabriel? Porque não tem sincronia entre a equipe. Isso é importante a gente construir isso. Por isso que é importante você falar, cara, dentro da situação toda que a gente tem aqui, primeiro nós vamos entubar, o colega, eu já conversei com ele, ele vai ajudar a gente a fazer uma tomografia, então nós vamos nos dividir aqui. Cara, esse é o papel do plano. Essa gerência, você tem que gerenciar pessoas também, gerenciar, não é só o ambiente, não. As pessoas, liderar. Você tem que liderar, isso é muito importante. Isso é uma coisa muito importante, Melo, que assim, quando você chega no plantão, qualquer lugar que seja desse que a gente vai estar citando,
Você é o líder. Então você precisa liderar essa equipe. E aí a liderança ela pode vir por um monte de formas, a gente vai até falar sobre isso mais à frente um pouquinho, mas tem uma coisa que o líder ele tem que, e aí você vai ler livros e livros de liderança, tem uma coisa, tem duas, que o líder ele tem que é quase sempre assim, condição sine qua non para ele ser um líder. Que é, obviamente, a questão que todo mundo fala sobre exemplo, mas não é isso. É comunicação. É a capacidade de se comunicar com as pessoas que ele está liderando. Então, eu preciso me comunicar com a minha equipe. E aí, olha só que legal, a gente está construindo o nosso plantão. A gente está falando aqui, estou pensando que a gente está construindo o nosso plantão. A gente chegou, pegou o plantão na beira do leito, a gente avaliou nossas intercorrências, avaliou nossas entregas. E aí, quando a gente avaliou nossas entregas, onde que tem um erro comum, Ju? Eu não comunico. Isso, então, toma decisão porque e não comunica. O enfermeiro, o fisioterapeuta, ele também pegou o plantão. E ele já sabe dessas demandas. E ele, na cabeça dele, corretamente, criou a sequência de solução dele. Mas que pode ser diferente da sua. Que pode ser diferente da sua. Então essa hora de você fazer um negócio que a gente gosta muito, tem cada vez falado mais, que é um huddle, é um encontro. Que muitas vezes é negligenciado, principalmente nos plantões noturnos. Muitas vezes isso também nem acontece, nem chega perto de acontecer em enfermaria e UPS, mas que deveria. PS, acho que até mais do que enfermaria. Mas que faz uma juntada. Huddle é amontoado, né? Junta os caras, junta as pessoas, os players ali, enfermagem, técnico, físio, rápido, 10 minutos, 5 minutos. Bota todo mundo na mesma página. Discute com eles. Olha, eu tenho isso é uma coisa que eu sempre gostava muito, sempre gosto de fazer, gostei de fazer. Gostava de fazer no começo e meio que no meio do plantão, sabe? Assim, aquela hora que a galera começa a descansar, que junta todo mundo, olha, a gente tem isso para fazer, vou fazer isso por causa disso, fazer isso por causa daquilo, fazer isso por causa daquilo, nessa sequência. Alguém tem alguma coisa? Ah, não, doutor, eu acho que esse paciente aqui, se perder aquele acesso, e olha como é que fica rico, Ju, se perder aquele acesso periférico que tá entrando naquela nora ali, eu não consigo o outro. Tá muito demasiado. Será que essa punção não passa a ser mais emergente? Exato. Né? A enfermagem falou comigo. A enfermeira do dia falou comigo. Não conseguimos funcionar nenhuma vez. É um acesso 24 no dedinho. É um acesso 24 no dedinho. Então talvez assim, a intubação dá para segurar um pouquinho ali. Aí a própria física vai e vira e fala, não, eu coloco uma VNI, eu fico de olho, vai lá, se tiver alguma coisa, eu chamo o colega que desceu para tomografia. Olha como é que torna rico. Você bota todo mundo dentro do mesmo barco. Na tempestade tá todo mundo dentro do mesmo barco. Então um cara, um pro lado, outro pro outro, né? Tá todo mundo na mesma direção. Tem ninguém falando, resmungando dentro de um box lá, que você devia estar fazendo uma coisa e ele acha que você devia fazer outra. Então, como é que o plantão começa a ficar muito mais suave? Isso a gente tá falando de 1 hora e meia de plantão, em que as coisas já estão se encaminhando, se encaixando de uma maneira muito, muito plena. A equipe tá contigo, você tá com a equipe. Porque vocês se acordaram, acharam, determinaram que era o melhor plano para aquelas próximas horas e você está conseguindo gerenciar aí um plantão de uma maneira muito eficiente e te dando uma mente, né? uma calmaria aí na mente, né? Isso aí. Algo mais sobre isso? Não, acho que é isso aí. Acho que é isso. Então, dentro disso, eu vou trazer uma outra que também foi pauta de um bate-papo no meio da Ju. Beleza, a gente fez isso tudo, mas, cara, eu tô estressado, porque eu me estressei, porque é muito caso, é muito problema, tá grave, tem gente do PS pedindo para subir, o centro cirúrgico também teve uma cirurgia de intercorrência e quer subir, a enfermeira não quer subir nenhum dos dois porque estava no horário da janta dos técnicos. E aí, como que vocês se propõem, como vocês ajudam aí a pensar no gerenciamento das emoções, cara? Aí a gente está falando de habilidade mais delicada. É uma questão bem delicada mesmo, assim, até porque quando a situação foge do controle, depende de como cada um reage. Assim, você tem que buscar ter muito equilíbrio, porque você como líder, se você não tiver segurança nas coisas, você acaba contaminando todo o ambiente. Então, assim, eu acho que é calma, olhar o que a gente está bem conversando aqui, olhar o que tem para ser feito, construir com a equipe o caminho que a gente vai trilhar e ir para cima. Não tem muito como você fugir da responsabilidade. Você é o cara que está à frente do processo ali.